Vamos lá, vamos iniciar mais um módulo da nossa pós, mais uma aula, e agora nós vamos falar sobre a propriedade. Falamos muito sobre posse, você aprendeu, ficou sabendo a verdade da posse. Na graduação a gente não aprende isso não. Pelo contrário, né, existe uma desvalorização da posse. Ah, a posse não vale nada, ai que horror, que vale nada. Tem gente que ganha milhões com posse. Às vezes, muitas vezes vai surgir uma posse na tua vida, você vai conseguir regularizar e vai ser o seu imóvel comercial, residencial da tua vida. Como advogado, eu tô falando, como corretor de imóveis. Não desvalorize, né? Eu costumo dizer, a gente não pode desvalorizar nada nessa vida e nem cuspir para cima. Gospe para cima, cai na testa, não é isso? Então cuidado, né? Nós temos que ter, sim, de fato, atenção a tudo. Ter conhecimento de tudo e respeitar. Né? A posse é uma modalidade importante, é sui generis. Quem trabalha bem com posse certamente aproveita o máximo dos direitos possessórios. Então isso é muito importante. Nós já falamos aqui na última aula, agora iniciando essa nova aula, essa nova jornada. Quem faz tudo não faz nada, hein, gente? Por isso se especializa, seja focado em um ramo do direito. Ah, eu sou corretor de imóveis, então foca em locação comercial, venda de imóveis residenciais, foca num segmento. Quem realmente é especialista em um segmento consegue, de certa forma, muito mais autoridade no ramo, vira autoridade no ramo, tá? Nós falamos aqui no bloco anterior que a posse é qualquer outra coisa que não seja propriedade. Propriedade, domínio, registro é o seu nome lá no cartório de imóveis. Isso é propriedade. Quando você não tem propriedade, é sinal que você tem posse. E posse, nós já falamos aqui, é qualquer outra coisa, né? Qualquer outra coisa que não seja propriedade. A posse pode ser um contrato de gaveta, pode ser um contrato de gaveta de doação, compra e venda, promessa, compromisso, cessão de direitos possessórios e afins, cessão de direitos hereditários, posse. Eu entrei no imóvel em virtude desse contrato, que pode ser chamado título de boa-fé. Depois nós conversamos também que carta de arrematação, carta de adjudicação, escritura pública, tudo sem registro, travou na hora de registrar. Você tem um título de boa-fé e você vai ter posse. Quando eu tenho posse, o que eu posso vender? A posse. Se eu só tenho a posse, eu só posso vender a posse, eu só posso vender o que eu tenho, a posse. Então eu vou vender o que eu tenho, a posse, tá? Esquece a posse agora, você já sabe que é sui generis, nós falamos das classificações, falamos aqui que as ações possessórias eu posso acumular com indenização, conversamos também. Conversamos que todo imóvel irregular, quando for vendido, se for vendido, deve ser vendido pelo contrato de cessão de direitos possessórios e afins. Esse é o contrato correto, esse é o contrato adequado. Não adianta ficar fingindo uma coisa que não existe. Posse é posse, ponto final. Falamos também que quem tem a posse tem muita coisa, não tem a segurança jurídica absoluta, né? Mas também não pode falar que não tem nada. Quem tem a posse pode colher os frutos da posse, pode ter direito às benfeitorias, pode fazer uso capião e regularizar essa posse e transformar em domínio. Quem tem a posse pode usufruir das ações de direito de vizinhança, saúde, segurança e sossego. Quem tem a posse pode usufruir também, né, das ações possessórias, reintegração, manutenção, interdito proibitório. Então falar que a posse não vale nada, pelo amor de Deus, né? Não tem como. Vamos tratar agora, nesse momento, da propriedade. Nós separamos o assunto porque a nossa pós é focada na prática. E aqui é sem juridiquês. É para que você consiga trabalhar no mundo dos negócios imobiliários. Então não vamos aqui focar em teorias de Ehring, Savigny, não. O grande objetivo da nossa pós é você trabalhar com qualidade, alta performance, para poder ter segurança a um custo menor e nisso você obter, sim, bons negócios. Esse é o formato da nossa pós. Vamos lá, propriedade. Professor, o que é propriedade então? A propriedade, nós já falamos aqui na aula anterior, é registro, é domínio. É o nome seu, do seu cliente, lá no cartório de imóveis. O mundo ideal, né, Alice no País das Maravilhas, é o ideal que você compra e vende só propriedade, não posse. Mas nós sabemos que tem um mercado muito grande de posse. Quando eu falo direito de propriedade, qual que é a vantagem de ser proprietário? São várias, inúmeras. Quem tem propriedade, se está no seu nome, você tem uma segurança, porque esse imóvel ele tem um registro no cartório de imóveis, isso gera publicidade, erga omnes, contra todos, não é isso? Outro detalhe importante, quem tem propriedade consegue vender o imóvel ao próximo, pelo menos próximo ao valor de mercado. Quem tem propriedade consegue refinanciar esse imóvel, muita gente faz isso para abrir um negócio. Ou seja, quem tem propriedade está numa situação melhor. Mas eu não posso aqui jamais bater no peito, nossa pós é prática, é real, é a vida como ela é.
Eu não posso bater no peito e falar assim, olha, eu tenho propriedade, então eu tenho segurança absoluta, viu, professor Júlio? Não, não tem não. Quem tem propriedade tem uma segurança muito maior que a posse, uma segurança maior, uma segurança absoluta jamais, tem uma segurança relativa. Peraí, professor, quem tem a propriedade tem segurança relativa, é isso que você está me falando, é isso que eu estou te falando. Estou afirmando para você com muito amor e carinho. Sabe por quê? Não é porque você tem um imóvel no seu nome que você está completamente protegido. Não está. Não está porque a propriedade não dá segurança absoluta. Na verdade, no nosso país, né, gente, nós não temos segurança absoluta para nada. A saúde, em relação a nada. A verdade é uma só. Quem tem a propriedade está numa situação privilegiada, uma situação melhor, mas tem uma segurança relativa e não absoluta. Quem tem a propriedade pode ser desapropriado. Você sabe, nós vamos ter uma aula de desapropriação, você sabe que a desapropriação pode ocorrer. Pode ocorrer por quê? Porque você, de fato, está lá na sua casa, sossegado, no sofá, é isso? Você está lá com as pernas esticadas, assistindo televisão, e chega uma cartinha, uma notificação, uma citação, seu imóvel vai ser desapropriado. Professor Júlio, vou brigar judicialmente e vou evitar essa desapropriação. Nunca, jamais. Você pode contratar um advogado honesto, que ele vai falar a verdade para você, ele vai conseguir talvez ganhar tempo, ou aumentar um pouquinho o valor da indenização. Se prometer algo diferente disso, não tem como evitar a desapropriação. Não tem. Só se o Estado, a União, o município desistir do projeto. Senão, não tem jeito. Olha como você não tem segurança absoluta, nem mesmo com a propriedade. O mesmo ocorre com os imóveis tombados. Os imóveis tombados. Se você tem o seu imóvel, você está lá na sua casa, do nada pode o Estado, o município, a União, tombar o seu imóvel. Tombar, professor, derrubar a parede, não é isso? Tombar no sentido de bater um carimbo na matrícula e falar, esse imóvel tem valor cultural e artístico. Esse imóvel morou tal pessoa, morou Miguel Reale, passou por aqui o Dom Pedro e usou o banheiro e foi embora. Ou seja, pode o Estado, o município, a União entender que aquele patrimônio, lembrando que pode ser tombado bens móveis e imóveis, né? Mas o imóvel pode ser tombado de uma hora para outra. O professor tem uma cliente que ela tem uma casa em São Vicente, litoral de São Paulo. E a casa dela já tinha, né? Ela comprou a casa, isso há quase 40 anos atrás, já tinha um boato que o Dom Pedro passou por ali. Dom Pedro passou por ali. Tinha um boato. A prefeitura, por algum motivo, decidiu tombar. Falar, opa, passou por aqui, vamos tombar esse imóvel, ele tem um valor cultural e artístico. E você sabe que o imóvel tombado, ele vira um elefante branco, né? Você não consegue vender com facilidade. Quem que vai comprar um imóvel tombado hoje? Difícil. Você não pode fazer uma reforma, uma manutenção na parede, sem correr o risco de tomar uma multa e até perder o imóvel. Nós sabemos que o imóvel tombado não tem valor de mercado. É uma realidade. Nós temos dificuldade de vender o imóvel tombado. É uma realidade, é real. Quando eu falo de imóvel tombado no Brasil, acontece muito. Porque o valor cultural e artístico pode ser inventado. Talvez o Dom Pedro nunca tenha passado por ali, mas só de ter boato, isso seja interessante para a cultura do bairro. Mais uma prova que a propriedade não é segurança absoluta. Outro ponto importante, além da desapropriação, além do tombamento. Se você for lá para o lado rural, professor, no lado rural eu tenho mais segurança, né? Imóveis rurais, eu tenho mais segurança. Não tem, não. Os imóveis rurais, quais são? Rústicos, sítio, chácara, fazenda, rancho, tudo isso é imóvel rural, basta pagar ITR. O imóvel rural, nós vamos ter aula de direito tributário, hein? Muito legal, hein? O imóvel rural, é importante você saber que o imóvel rural não pode jamais ser objeto de negativa de APP. O que é negativa de APP? APP, estou falando de área de preservação ambiental. Se a Secretaria do Meio Ambiente ou afins, né, outros departamentos, olha para o imóvel rural e fala, opa, área de APP, área de preservação ambiental. Nós temos fundamentos, temos a área de APP devidamente tipificada no papel, na lei, e existe sim a área de APP, uma discussão doutrinária e jurisprudencial sobre o assunto, que é transformada em área de APP, área de preservação ambiental. APP, área de preservação ambiental. Pronto, mais uma prova que a propriedade
não gera segurança absoluta. A propriedade sempre vai gerar uma segurança relativa. É uma realidade, né? Vamos juntos aqui, vamos caminhar então, olha só. Quando eu falo de direito de propriedade, então, direito de propriedade é a forma mais segura que nós temos de adquirir imóveis com segurança jurídica, vírgula, porém, não é uma segurança absoluta, mas sim uma segurança relativa. E é isso que eu escrevo, que eu esclareço no meu livro também. Vamos lá, vamos juntos aqui, olha só. Eu gosto muito do doutrinador, que é o Flávio Nesklar. Flávio Nesklar, né, já muito antigo, mas o conceito dele eu acho que, na minha opinião, é um dos mais didáticos em relação à propriedade. Então, olha só. Direito de propriedade é o direito que indivíduos ou organizações têm de controlar o acesso a recursos ou ativos de que são titulares. O proprietário tem sobre a sua propriedade o direito de uso, gozo e disposição. Então, olha que legal, olha que conceito importante aí. Nós falamos aqui do conceito do professor no seu livro, falei do conceito doutrinário de outro doutrinador. Vamos para a lei? Olha o que diz a lei então, vamos lá. Onde que eu vou achar direito de propriedade, hein? Além de achar a fundamentação para as nossas peças, para as nossas ações, também na Constituição Federal, o fundamento aparece no Código Civil. Então vamos lá. O primeiro artigo que vai tratar de direito de propriedade, inclusive o título é da propriedade, título 3, é o artigo 1228. O 1228 do Código Civil. Abre o seu vademécum aí, vamos lá. Tem um material de apoio para você sempre na primeira aula. Estamos na aula 3, hein? Então nessa primeira aula, você vai lá, tem material anexo, tá? Depois vem as outras aulas desse módulo e você vai acompanhar com o material que está na aula 1, ok? Fácil, tranquilo, hein? Qualquer dúvida, entre em contato com a direção aqui. A direção sempre vai te atender com muito amor e carinho. Olha só, vamos lá. Artigo 1228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa e o direito de revê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. Então, esse aqui é o conceito de propriedade do Código Civil. E nós temos aqui no Código Civil várias legislações importantes. Tá? Além do Código Civil, nós temos, além desse artigo, nós temos outras legislações importantes. Vamos lá para a Constituição Federal agora. Vamos lá, nossa Carta Magna, né? Vamos lá. Na Constituição Federal aparece aqui, ó, o direito de propriedade é abordado na Constituição Federal de 1988, a última. Aparece para nós aqui. O direito de propriedade, que é um instituto jurídico, pode ser compreendido na Constituição Federal no artigo 5º. No artigo 5º, que é a cereja do bolo, né? Se a gente falar do artigo mais importante da Constituição Federal, nós vamos falar do artigo 5º. Aí aparece lá os fundamentos da propriedade. Aparece no artigo 5º, incisos 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Então nós temos aí muitos fundamentos do direito de propriedade, tá? Também lá na Constituição Federal. Então, interessante para nós também. Quando eu falo de direito de propriedade, nós temos dois princípios importantes. E aí entra o princípio, que é o princípio da garantia da propriedade. Anotou aí? Você pode usar isso nas suas peças, hein? Na petição inicial. Ah, professor, sou corretor de imóveis. Você pode usar isso também nos seus contratos, né, nos seus e-mails. Tem que saber. Quem lida com negócio imobiliário tem que saber que a propriedade é uma garantia constitucional. O nome disso, garantia da propriedade, garantia constitucional da propriedade, tá bom? Que aparece no artigo 5º também, lá no inciso 22. E aí também no artigo 5º, a cereja do bolo, nós temos também o inciso 23, que é a propriedade atenderá à função social. Que aí, vamos ser sinceros, né? Vamos ser sinceros em relação a isso, é uma faca de dois gumes. Por quê? Eu posso usar o princípio da função social da propriedade lá na posse e posso usar o princípio da função social da propriedade lá na propriedade. Então eu posso usar de todas as formas aplicando nas ações devidas. Então, importante aqui. Vamos lá, vem comigo aqui. Olha só. Quando eu falo de propriedade, eu preciso lembrar que existem as ações petitórias. A nova jurisprudência classifica nas ações chamadas ações de domínio. Eu gosto muito e uso em alguns livros meus, eu uso o termo possessórias indiretas. Também está correto. Professor Júlio, o que é a possessória indireta? Como que funciona isso? Então vamos lá, vamos juntos aqui. Ação possessória indireta é um nome novo. Para os antigos doutrinadores, para os antigos operadores do direito, só existe possessória. Possessória é reintegração, manutenção, interdito proibitório, não é isso? Já no novo direito,
nos novos livros, novos artigos, nós temos um conceito bem legal, bem bacana e bem didático. Possessórias indiretas. Possessórias indiretas nada mais é do que as ações de domínio, as ações petitórias. A nova classificação traz o seguinte conceito. Nós temos, em primeiro lugar, a ação reivindicatória, uma das ações mais utilizadas quando o imóvel é invadido. Se o imóvel é invadido, você é proprietário do imóvel, seu cliente é proprietário do imóvel, você vai brincar com possessória? Você não vai brincar com possessória. Porque nós conversamos aqui que a ação possessória é uma ação de risco. Claro que é. Eu, como advogado, e você também, como investidor, advogado, corretor, você não quer ficar chutando no escuro, dando tiro no escuro. Não vai acertar ninguém, não é isso? Eu tomo muito cuidado para ingressar com a ação correta, com a medida judicial correta. Porque se eu ingressar com a medida judicial errada, sabe o que vai acontecer? Eu vou perder a ação. E no direito imobiliário, nós estamos falando sim de um ramo, de um segmento do direito civil, que as sucumbências são caras, são pesadas, são onerosas. Professor Júlio, o que é sucumbência, hein? Você sabe o que é sucumbência. Sucumbência é um plus. O advogado, quando ganha ação, e não é processo de justiça gratuita, não é aplicada a lei 1060, 1060, 1050, não é aplicada a lei da justiça gratuita e também não é aplicado o artigo 98, quando não é aplicado o artigo 98, ou seja, os benefícios da justiça gratuita, o processo, ele é pago. Cadê aqui, ó? Vamos lá no 98 aqui, ó. Cadê? Cadê o 98? Ó. Cadê aqui? Pronto, ó. Tá aqui, ó. 98 é o artigo do Código de Processo Civil, que vai tratar da justiça gratuita. Tudo que você consegue, que você tem direito, quando você tem direito à justiça gratuita, tá lá no 98. Se o seu cliente consegue os benefícios da justiça gratuita, tá lá no artigo 98. O artigo 98 é o artigo que vai regulamentar os direitos, né, do beneficiário da justiça gratuita. É o artigo, um dos artigos mais importantes que tratam sobre a justiça gratuita dentro do Código de Processo Civil. E aí eu tinha falado para você, nós temos sim a Constituição Federal que também vai tratar desse assunto. Né, nós temos dentro do artigo 5º, a cereja do bolo, vai tratar desse assunto também da justiça gratuita. E temos a lei, né, que também trata desse assunto, que tem a lei antiga e tem a lei nova, inclusive a lei que é a Lei 10.741, também vai tratar de justiça gratuita. Então nós temos esse artigo como artigo referência para falar de justiça gratuita. Toda vez que eu distribuo uma ação, distribuir é ingressar com a ação, tem que pagar. Nesse país aqui a gente tem que cantar aquela música, paga para nascer, paga para viver, paga para morrer, né? Paga tudo, e paga. Eu não sei de onde tiraram que utilizar o judiciário não paga. Nunca foi, nunca será o judiciário a justiça gratuita. O judiciário, ele é pago, e bem pago, né? A justiça brasileira ela é dividida em justiça federal, procedimento federal, competência federal e competência estadual. Nós sabemos que nós atuamos, em regra, 95% na justiça estadual. Quem trabalha com direito imobiliário, regularizações de imóveis, nós vamos sempre trabalhar na justiça estadual. Dificilmente nós vamos para a justiça federal, para a competência da justiça federal. É justiça estadual. E a justiça estadual, assim como a justiça federal, você paga para usar. Paga para usar. Só não paga se você assinar uma declaração de pobreza, solicitar, requerer a justiça gratuita, apresentar documentos também, declarações de imposto de renda, as 3 últimas, carteira de trabalho provando que você está desempregado, folha de rescisão. Se você não apresentar nada, fato é que você não vai conseguir os benefícios da justiça gratuita. Não vai conseguir. E se não conseguir os benefícios da justiça gratuita, você vai ter que pagar. E aí cada estado tem uma regra diferente, tem a taxa judiciária diferente. Nós temos São Paulo, que chega a 1% do valor da ação, valor da causa. Se você pegar outros estados, Tocantins é muito caro, Goiás, né? Tocantins, o estado de Tocantins, o estado de Goiás, nós temos um custo maior. Dependendo do estado, chega aí a taxa judicial até 4%, né? Então nós estamos falando de um valor alto, sim. Um valor que é oneroso. Quando o meu cliente consegue a justiça gratuita, além de conseguir não pagar as despesas com a taxa judicial e também a citação, seja postal, oficial de justiça, o meu cliente, pelo menos ele também tem a segurança que se ele perder a ação não vai ter que pagar a sucumbência.
Volta para cá, presta atenção aqui, olha só. Direito imobiliário não é brincadeira, hein? Direito imobiliário não é brincadeira, porque se você não consegue a justiça gratuita, e aqui não é difícil não conseguir a justiça gratuita, é muito fácil a gente não conseguir a justiça gratuita aqui. E por que é fácil a gente não conseguir a justiça gratuita aqui? Porque a verdade é uma só, né? A justiça gratuita, hoje, no direito imobiliário, existe um entendimento que você muitas vezes tem condições. O que é a briga imobiliária, o litígio imobiliário? É ação de usucapião, é ação de rescisão de contrato de imóvel, é ação possessória, é ação reivindicatória. Ou seja, você está brigando por causa de um imóvel. Normalmente você é locador, proprietário, pode ser até inquilino, mas o judiciário entende que você tem condições de pagar as despesas judiciais. Por isso, a justiça gratuita, para você conseguir no direito imobiliário, é mais difícil. Claro que é mais difícil. Se você pedir por pedir, fundamentar mal, ou ainda não juntar documentos do seu cliente, você não vai conseguir justiça gratuita no direito imobiliário. Não vai mesmo. Não vai, porque você está brigando por causa de um imóvel. E dependendo do valor do imóvel, fica mais difícil ainda. Você está fazendo uma ação de revisão de financiamento imobiliário. Ação de revisão de financiamento imobiliário. Como que você vai pedir justiça gratuita se você acabou de financiar um imóvel de 350 mil, 400 mil, 500 mil? Ah, professor Júlio, eu gosto muito da teoria. Existe uma diferença da assistência judiciária gratuita e da justiça gratuita. Claro, eu também entendo isso. Existe uma diferença, né? A justiça gratuita, talvez você comprou o imóvel, mas nesse momento você não tem dinheiro, você não tem liquidez. E segundo a jurisprudência, a doutrina, né, a jurisprudência de forma minoritária, a justiça gratuita não está no seu patrimônio, mas na sua situação de dinheiro. Quando você tem dinheiro, você tem condições de pagar, você pode ter patrimônio e pode não ter dinheiro. Mas o judiciário não pensa assim, né? O judiciário ele vai falar não. É um não bem grandão. Então cuidado, tá? A justiça gratuita, ela pode ser solicitada, mas nas ações de direito imobiliário merece uma atenção especial. Nós temos sim que pedir uma justiça gratuita com muito zelo, com muito cuidado aqui nas ações imobiliárias. Diferente do direito de família, né? Se você pegar o direito de família, é fácil conseguir êxito numa ação de direito de família. Principalmente, vamos ser sinceros, nas ações de alimentos, pensão alimentícia, nas ações também, além de alimentos, pensão alimentícia, também guarda, visita. Dificilmente você não vai conseguir a justiça gratuita, porque são ações de direito de família. O divórcio já depende, né, gente? O divórcio, se você tem aí, se você está fazendo um divórcio onde o casal tem bens, é um divórcio litigioso, se tem bens ou um imóvel, né, um valor considerável, já é mais difícil você conseguir os benefícios da justiça gratuita. Mas, no direito de família, nas outras ações, ação de alimentos, revisionais de alimentos, exoneração de alimentos, execução de alimentos, ação de regulamentação de visita, regulamentação de guarda, essas ações você consegue a justiça gratuita com mais facilidade, os benefícios, né, o deferimento da justiça gratuita com mais facilidade. O que é importante também apontar aqui, hein? A justiça gratuita pode ser solicitada, requerida a qualquer tempo, com um novo CPC. O novo CPC trouxe diversas novidades. Unificou os prazos recursais, 15 dias, né? Nós temos aí 15 dias para qualquer recurso. A exceção é o embargo de declaração, que continua sendo 5 dias. Inovou trazendo aí novos integrantes à intervenção de terceiros, nós vamos falar sobre isso mais para frente, vamos fazer uma revisão sobre isso. O CPC novo, o novo Código de Processo Civil, ele melhorou muito. Ele é muito mais didático, muito mais dinâmico, mas ainda tem omissões. Tudo que é feito pelo homem tem omissões, né? Então, nós, no direito imobiliário, eu volto a falar, nós temos que ter um cuidado todo especial quando pedimos justiça gratuita, porque não basta pedir, porque aqui no direito imobiliário a gente não leva de cara, tem que pedir e tem que provar. Quais são os documentos que eu vou usar para conseguir os benefícios da justiça gratuita? Eu tenho aí as declarações de imposto de renda, as 3 últimas, é um documento de praxe, também contas de consumo em atraso, cobranças, SPC e Serasa, folha de rescisão de contrato de trabalho, carteira com baixa, carteira de trabalho com baixa. Normalmente são esses documentos que nós vamos usar para conseguir extratos bancários, né, com a conta negativa para provar a justiça gratuita. Normalmente são esses documentos, e se você necessita de fato de justiça gratuita e tem uma decisão que é improcedente, indeferida, cabe a você fazer o recurso de agravo de instrumento
para fundamentar e conseguir em grau de recurso os benefícios da justiça gratuita. Mas é engraçado, né? Para você recorrer tem que pagar. Para você fazer um agravo de instrumento, se você teve a justiça gratuita negada, você tem que recolher, né? Então é meio ilusório, porque se for para recolher as custas do agravo, muitas vezes compensa recolher o valor das custas processuais. Se o cliente correr atrás de dinheiro, compensa recolher as custas. Então, cuidado com a justiça gratuita aqui no direito imobiliário, tá? Aqui a análise tem que ser feita com carinho. Eu não posso pedir justiça gratuita sem sentido, sem objetivo, né? Sem fundamento. Eu preciso sim tomar um cuidado devido para que eu tenha acesso de fato a essa justiça gratuita, tá? Então, cuidado, hein? Muita atenção em relação a isso. Vamos juntos aqui, olha só. Professor Júlio, por que é tão interessante conseguir justiça gratuita no direito imobiliário? Porque as sucumbências são altas. Se você perde uma ação aqui, é uma ação de 300 mil. Quanto que vale um apartamento? 180 mil, 200 mil, 150 mil, 400, 1 milhão? A sucumbência é com base na ação, e a ação é com base no valor da causa. Então, perder no direito imobiliário não é só perder, vai ter que pagar a sucumbência para o advogado que ganhou, né? E cuidado com as regras da sucumbência. A sucumbência é do advogado, não pode ser dividida entre as partes. Então, uma regra importante aí. Quando eu falo aqui da sucumbência, então, é uma situação que nós temos que ficar atentos, ligados aqui no direito imobiliário, porque nós temos sucumbências de valores altos, de todas as ações, hein? Professor Júlio, o que prova a propriedade? Pergunta que não quer calar. Vai, pergunta para você, valendo. Uma, e. Uma, e. Lararará, lembra dessa música? Não lembra? Ah, então tá por fora, banheira do Gugu. Homenagem pro Gugu aqui. Professor Júlio, o que prova a propriedade? A certidão de propriedade, a matrícula. Quando você chega no cartório, você solicita a certidão de propriedade, a matrícula. Antes de 73 era chamada de transcrição, após 73, matrícula. Esse documento que faz prova da propriedade. É esse o documento que faz prova da propriedade, ok? Um dos documentos mais importantes para provar a propriedade. Quem tem a propriedade pode trabalhar com as ações petitórias, as ações de domínio, segundo a jurisprudência nova, as possessórias indiretas. Possessórias indiretas são aquelas que exigem domínio. Reivindicatória. No caso da invasão, nós vamos falar sobre essa ação. No caso de uma invasão, quando o seu cliente tem a propriedade, para que você vai fazer uma ação possessória, hein? Qual o objetivo de você fazer uma ação possessória? Pensa comigo. Se o seu cliente tem a propriedade, você confirmou isso? Ah, professor, mas eu não confirmei porque eu não tive tempo. Para com isso, a nossa pós é prática, é uma conversa aqui. Uma conversa para você entregar resultados, ser reconhecido na sua carreira. Então aqui não está aqui para brincar. Eu respeito você. Respeito muito. Ou seja, para que você vai fazer uma ação possessória que, na possessória, você tem que provar a posse do seu cliente? E no Brasil nós sabemos que é muito difícil você provar a posse. Praticamente impossível de você provar a posse. Porque a posse é sui generis, é complicada, não é todo juiz que tem um conhecimento de fato da posse. O judiciário, nós temos julgados mal feitos, fora da realidade do que é posse. Nós temos, não muitos, mas temos. Então você vai mexer com uma situação de risco? Não, não tem sentido. O advogado que é procurado por um cliente, por um casal, por pessoas que alegam que seu imóvel foi invadido, e ele conferindo, verifica que o seu cliente tem a propriedade de fato, olha lá a certidão de propriedade, está lá o nome do seu cliente. Se você ingressar com uma ação possessória, saiba que você está errando feio. Por que está errando feio, professor Júlio? Porque corre o risco do seu cliente perder o imóvel através de uma ação de escapião. Corre o risco do seu cliente perder a ação de reintegração de posse, manutenção ou interdito proibitório. E eu te falo por quê. Eu te falo porque se você não provar a posse do seu cliente dentro da estrutura dessa ação, desse processo, o risco só aumenta. E nós sabemos que no Brasil é muito comum invasões de imóveis litorais, imóveis rurais. E nessas situações é muito difícil de provar a posse do nosso cliente, porque o nosso cliente já foi embora para os Estados Unidos, para a Inglaterra, para a China, para o Paraguai, sei lá para onde, para outro estado, e largou aquele imóvel há 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos. E se ele largou todo esse tempo, como que você vai provar a posse? Você vai mentir? Então cuidado, tá? Toda vez que o cliente nos procure, eu já falei isso, hein? Já falei em outros encontros. O cliente nos procurou, nós temos a possibilidade de fazer uma ação judicial, onde essa ação judicial possa ser a reivindicatória, pelo fato de ter o domínio, é essa ação que nós vamos fazer.
essa ação que nós vamos buscar. Não tem sentido utilizar uma ação de risco que é a ação possessória.